Boa tarde, estamos começando mais um programa em comum aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E a gente fala de estilo, fala de pessoas, fala um pouco de tudo do programa de hoje. Você fica aí, eu vou ali, daqui a pouco a gente se encontra aqui, no Em Comum. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Pegue a caderneta de vacina do seu filho pra atualizar. Toda vacina é importante, do recém-nascido até ficar gigante. A campanha de multivacinação infantil da Prefeitura voltou. Chegou a hora de atualizar a caderneta do seu filho. Crianças de 0 a 14 anos devem ser vacinadas para ficarem livres de doenças. São mais de 170 salas de vacina. Procure a UBS mais próxima de você. Vacine já! Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Vacinou? Estou retornando com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação, e esta semana foi bastante importante para todos nós aqui da Rede Caldeirado. Nós completamos 73 anos do Jornal A Crítica. Eu estive lá na redação para cumprimentar a Cristina, nossa presidente. Tivemos assim, bons momentos de alegria, felicidade, até porque o sonho do Humberto Calderaro, jornalista, o saudoso Humberto Calderaro, continua firme e forte. E eu faço parte desta casa há 32 anos, vou fazer dia 11 de agosto. Então eu queria deixar registrado aqui no programa toda essa satisfação de nós estarmos nos 73 anos do Jornal A Crítica. A Rede Caldeirado crescendo cada vez mais, novos investimentos, novos projetos. Está vindo aí um podcast também do programa Em Comum, tem muita novidade ainda se fazendo aí pela frente, surgindo pela frente. A gente fica muito feliz. Falando em felicidade, a gente chegou àquele momento, quase finalizando o programa, que a gente vai para a música. E hoje eu tenho o prazer de receber o Sileno Conceição aqui, que tem muitos momentos importantes na vida dele. Mas a música esteve sempre presente nessa carreira. A gente falava antes de nós entrarmos no ar, de um querido amigo do Zezinho Corrêa que nos deixou, e eu perguntava para ele quais eram os momentos importantes da vida dele. São tantos, né, Sileno? E 40 anos eu acho que tem muita coisa para festejar, né? Muita alegria, né? Júlio, primeiramente quero agradecer o convite, dizer que eu fico muito feliz de ver você na ativa sempre, né? E falando de cultura, de incentivando os artistas, exatamente. Incentivando a nós todos caboclos a lutar cada vez mais. Exatamente, como a gente estava falando também, essa situação geográfica às vezes nos impede de ir mais longe, né? Mas que nós temos muitos talentos, né? Você sabe disso, é conhecedor disso, que precisavam ter oportunidades igualmente como os outros dos grandes centros. Sileno, você vem de uma geração onde os barzinhos eram praticamente os grandes palcos, né? De apresentações, né? Sim, sim. Você, a Milka, Lucilene e outros que eu não me lembro agora de cabeça, Fátima Silva, todos usaram os barzinhos como palcos, né? Exatamente. Dos seus inícios. Você iniciou em barzinho também? Não, eu iniciei em banda de baile, né?
Banda de baile, época, aqueles antigos conjuntos. Exato, a nossa segunda-feira do Rio Negro Atlético Clube, aquela segunda de carnaval, todo mundo de black tie, aquela coisa maravilhosa. Assim foi o início de carreira? O início de carreira foi isso, no Aristocrata, no Expresson, no Supersom, contatos imediatos. E aí começaram a surgir os barzinhos, que o meu primeiro barzinho foi o Ziriguidum, na Belo Horizonte, e logo em seguida eu fui pro Paulo's Bar. E o Paulo's Bar, até hoje, eu sou agradecido imensamente aos proprietários do Paulo's Bar, né, porque foi lá que o nome Sileno começou a ganhar a proporção e fixar no cenário como artista, né? Isso aí era 1985, né? Década de 80. Era lá do Petros na época, exatamente, né? década Petros. de 80. E aí eu lembro, ainda hoje eu estava pensando sobre isso, que naquela época nós começávamos a tocar 10 horas, 11 horas e só parava 4, 5 da manhã. Nós não tínhamos ainda a cultura do happy hour. E era mais interessante ler naquela época que às vezes o Paulo deixava o garçom na nossa mesa, ele ia embora e dizia assim, vocês tomam conta do bar, vocês fecham o bar, porque a gente fechava o bar 10 horas da manhã. A gente ia embora, E os cantores às vezes saíam do palco e iam conversar com a gente. Também. E geralmente era 2, 3 cantores por noite, né? Que não dava pra pessoa começar 10 horas e terminar 6 horas da manhã, 7 horas. Então sempre tinha um revezamento também. Aí tinha Maca também, que tinha Maca. Lúcio Bahia. Renatinho. Tinha Lucinha Cabral. Lucinha Cabral interpretando, altamente época. Guerreira, queridíssima, né? Demais. Queridíssima, então né? foi isso. Então aí, a partir do Paulo's Bar, o nome Sileno foi crescendo e se estabilizando, né, no cenário artístico. E aí até hoje, né? Aí comecei a participar de festivais, mostrando as minhas composições. E aí já levando aquele público do bar pro teatro, para lugares fechados, auditórios, onde eu podia mostrar a minha música, as pessoas, né, poderem assistir sentadinho e tal. Então aquilo ali também foi outro momento bacana, porque aí me permitiu, pelo aval do público, né, eu poder gravar os primeiros CDs. E aí, graças a Deus, não parei mais, né? Então até hoje na ativa aí, graças a Deus. E é tão bom quando a gente vê o entusiasmo com o qual você fala desses seus projetos, porque isso mostra que você não se deixou abater em nenhum momento, né? Que mesmo com a pandemia você continuou fortalecido. Nós perdemos amigos, nós perdemos parceiros, nós perdemos pessoas que foram nos deixaram. Sim. A pandemia nos trancou, mas você continuou atuante, né? Fazendo as suas lives, mostrando seu trabalho, mesmo longe do teu público, né? Eu tenho um pensamento, Júlio, que eu acho que tudo nessa vida tem os dois lados. As pessoas, né, criticaram muito a pandemia, porque foi ruim. Não foi de tudo ruim, entendeu? Pelo menos é o meu pensamento, né? Porque cada um procurou o seu espaço de um determinado, né, estilo, né, inovando com a live. Ninguém tinha ouvido falar de live ainda, né? Eu não imaginava. E se tornou uma mania nacional, né? Eu assistia ao Seu Valença no YouTube, assistia a Flávio Venturini através de live. E as pessoas ficavam em casa, né, em família, trancadas com seu cachorro, com a sua pipoca, com o seu vinho, com a sua cerveja, com o seu tiragosto. Exatamente. E eu passei a fazer lives todo domingo, final de tarde. E sem querer acabou virando mania. Dias que eu não fiz, aí eu não dava pra fazer por alguma coisa, as pessoas me cobravam na segunda-feira. Cadê a live de domingo? Não teve porquê. Então, quer dizer, criou-se já uma rotina, as pessoas se programavam para assistir a live. Para ficar reunidas e assistir Exatamente. a live, né? Então, olha que coisa bacana, né? Outra coisa, eu aproveitei esse momento também em casa, de estar trancado, não poder sair, para revisitar minha obra antiga, desde os primeiros CDs, para criar novos arranjos, para compor. O que você redescobriu revisitando essa obra? Você redescobriu entre as grandes composições que te emocionaram muito, porque tem aquelas composições que nos emocionam muito mais, né? Sem dúvida. Por exemplo, Luzes, que é o meu carro-chefe, né? É a música que me projetou realmente no Amazonas todo. Cenário musical. Então, tanto é que eu registrei essa nova roupagem de Luzes no novo CD 40 anos, que quem ouviu, graças a Deus as pessoas gostaram, que é uma coisa bem diferente do que eu gravei, que era Bossa Nova. Eu gravei uma coisa meio Djavan, uma coisa meio blues, e ela ficou muito bonita. Segundo as pessoas comentaram, cara, que gravação legal de luzes. Então, esses testes, essas experiências, foi bacana. Foi a pandemia que me proporcionou isso. Ficar em casa um momento, vamos ouvir, o que é que eu posso fazer daqui, entendeu?
Então, essas coisas foram legais, entendeu? E a tua obra sempre foi muito comparada a Djavan, né? Sim. Sempre te compararam muito ao Djavan, né? Porque todo artista, pode ter certeza disso, Júlio, Tem todo o seu artista referencial, tem né? a sua referencial. Minha primeira referência foi Gilberto Gil. Tanto é que a minha primeira grandioso, música né? gravada, o Gil é magnífico. Tanto é que a minha primeira obra gravada em disco foi Feira Hippie. Foi um reggae inspirado no reggae que o Gil faz. Que o Gil faz. Aí apareceu o Djavan, aí eu me apaixonei pela obra dele, pelo estilo de tocar, pela poesia dele, né, que é romântico, infinitamente romântico, e aquele violão dele também, que a gente aprende muito com o violão. Então aí já foi a minha segunda referência. E no reggae é incontestável o Bob Marley. Eu quero chegar até o reggae, né? Porque o reggae, você praticamente foi um dos grandes incentivadores desse movimento Sim. do reggae. Sim. Hoje a gente vê grupos, né, de rapazes, de pessoas mais jovens, né? Exato. De gerações mais jovens, que gostam do reggae. Eu sempre perguntei, mas assim, por que todo regueiro coloca a história da princesa do reggae? Eu pergunto às vezes para os meninos, né? Todo reggae tem que ter uma princesa, né? Aí um deles diz assim, é porque a gente se apaixona, Júlia, a gente se apaixona. E o reggae, você foi incentivador do reggae, né? A gente sempre pergunta por algo quando você vai fazer um show. Eu acho que sempre alguém te pergunta assim, e o reggae, Silêncio? Sempre. E o reggae, Silêncio? E o reggae? É interessante você como... virou um regueiro amazonense. Eu acabei ficando rotulado. Mesmo sendo um cantor romântico também, mas o reggae também me rotulou. Aí eu cansou de acontecer de eu estar tocando um show de MPB e lá na plateia alguém toca um reggae. Entendeu? O show totalmente direcionado, toda a mídia em cima MPB. Silêncio vai cantar. Aí alguém sempre toca um reggae. Toca um reggae, Silêncio. Aí eu acabo transformando alguma música minha em reggae. É o jeito. Aí o teu coração abre, tu volta, tu se remete ao passado, ao teu começo, né? Exatamente. E vai pro reggae, né? Agora, a gente sabe que você teve grandes conquistas, né? Grandes conquistas. Uma das maiores conquistas que você já teve foi vencer um festival da música em Parintins. Exatamente. Idealizado pelo grande inspirador Roberto Braga, que o Roberto Braga, até hoje eu digo que ele é o Midas da cultura, né? Eu também concordo com você. Onde ele coloca o dedo... Vira ouro. Vira ouro, né? Ele é o Midas da cultura, né? De uma visão, um cara visionário, eu tenho, assim, uma admiração por ele muito grande. Por tudo que ele fez. Eu também tenho, por tudo que ele fez pelo Amazonas, Amazonas, que ele fez, aquele espaço, revitalizou lá, aquela praça, né, lá onde é o Largo São Sebastião hoje. Já existia, mas a gente sabia que era mal utilizada, mal né? utilizado, né? Não tinha, hoje em dia é o maior... É um palco até de cerimônias, né? Sim, de cerimônias oficiais, né? Então foi muito boa essa época e ele criou esse festival Amazonas de Música. E aí foram feitas 3 edições, se eu não me engano, aqui em Manaus. E aí, de uma hora para outra, ele resolveu fazer essa edição em 2013 em Parintins. Que não tinha nada a ver com toada, né? Não, tinha nada a ver com toada. Era geral, um festival de música geral. E aí, de todos os estilos. E eu compus uma música chamada Novenário. Olha como são as coisas do destino, né? Eu fiz uma música chamada Novenário, inspirado, né, em Cosme e Damião. Né, nas novenas de nada a ver com Nossa Senhora do Carmo, a padroeira de Parintins. Né? Exatamente. Aí eu fiz em cima dessa coisa da novena de Cosme e Damião. E aí eu achei a letra interessante, só que eu não sou muito de disputar festival. Eu sou muito mais de fazer meus CDs. Mas você é religioso? Sou. Eu sou espírita. Católico? A minha família é toda católica. Aí, há uns 30 anos atrás, eu me tornei espírita. Que é uma doutrina, né? Sim, que exato. Não é uma religião, é uma doutrina. E eu me identifiquei muito com a doutrina, mas não tenho problema nenhum com a Igreja Católica. Eu vou, sempre me chamo, às vezes para certas cerimônias. Às vezes eu entro, acho que onde está... Todos os caminhos levam a Deus. Leva a Deus, né? Exatamente. Eu acredito desde que esteja Deus ali presente, que você siga as coisas que ele pediu, né? Que ele coloca como determinou. Eu acho que você está dentro de uma coisa boa. Aí essa emoção de ganhar esse festival em Parintins foi um diferenciado. Foi um diferenciado. Aí, como eu estava só concluindo, né? Aí, então, quando eu fiz a música, eu não queria disputar. Eu achei a letra interessante, eu disse, vou entregar para Karine Aguiar, que é uma cantora maravilhosa. Deslumbrante. Né? Aí, para ver como são as coisas. Aí eu liguei para ela, Karine, eu tenho uma música aqui que eu vou inscrever no festival e eu acredito que vai passar e você quer defender. Ela, poxa, Silêncio, gostaria muito, mas eu tenho um compromisso, eu vou viajar e tal. Aí eu, então vai ser eu mesmo. E aí, acabou acontecendo a música... Isso é destino. Novenário. Isso é espiritualidade. Eu tem acredito. a ver com espiritualidade. Eu acredito. Né? Teve um fato interessante, Júlio, essa coisa de espiritualidade, eu acredito muito nisso. Quando eu estava cantando a música, no segundo dia,
que eu tava, que ainda não tinha sido classificada, né? Era segunda, teve a primeira noite, eu estava escalado para a segunda noite. Quando eu cantei na segunda noite, quando acabou o festival, aí eu fui lá no meio da plateia com o povo, com os colegas que estavam músicos, e lá estava a Lívia Mendes, com os colegas. Ela me chamou, Sileno, vou te falar um negócio interessante. Ele, o que foi? No momento que tu cantou essa música Novenário, eu ouvi crianças sorrindo aqui, eu olhei do meu lado, não tinha nenhuma criança. Olha que coisa. E a Lívia tem muito isso da espiritualidade, ela é muito sensitiva, né? Exatamente. Ela tem essa energia e altamente Cosme Damião positiva. é protetor das crianças, né? Verdade. Aí eu, caramba, eu já fiquei assim, que coisa, né? Interessante. Aí no segundo dia lá, a música foi premiada. A gente vai encerrar o programa, mas eu quero saber outro momento importante na tua carreira, que foi um momento internacional, né? Júlio, eu sempre pensei, é todo sonho de qualquer músico, né? Ultrapassar as barreiras, como a gente estava falando geograficamente, é muito difícil pra gente, mas pensava Rio, São Paulo, acontecer. E também tem alguns países que eu gosto muito das civilizações antigas, eu gostaria muito, eu espero um dia poder ir à Grécia e no México, aquelas coisas maias, fui em Machu Picchu alguns anos atrás, eu gosto muito dessas coisas que tem história para contar, não sou muito de Estados Unidos, não me encanto muito também não. Nunca me encantei. Mas não me encanto, se tiver que acontecer eu vou, mas se eu tiver que optar, eu vou para esses lugares, vou pro Peru, vou pro México. Lugares têm histórias. Exatamente. Isso. E aí acabou acontecendo do Robério, novamente o Robério, com a sua visão, colocou um stand do Amazonas em Hannover, na Alemanha. E aí escalou alguns artistas para representar o Amazonas nesse dia, no ano de 2000. E eu estava nesse cast aí de vários cantores, Raiz Cabocla e outros. E eu fui, foi uma coisa excepcional, porque uma coisa, Júlio, eu tenho certeza que você conhece disso, uma coisa é você falar o que é primeiro mundo, outra coisa é você vivenciar o primeiro mundo. Eu sempre digo que o maior investimento que as pessoas podem fazer em si mesmas é viajar. Buscar e conhecimento. Não tenha dúvida. Sileno, você gravou um DVD, vai lançar o DVD? CD, foi CD mesmo. Foi CD. Foi 40 anos de carreira, com as melhores músicas, os melhores hits e uma música inédita só. E eu queria encerrar o programa com o Sileno cantando, porque nós batemos esse papo aqui informalíssimo. Eu nunca mais tinha visto o Sileno pessoalmente. E eu achei maravilhosa essa história da Lívia ter visto essas crianças, né? Porque a Lívia é muito sensitiva, né? Quando eu falo, eu me emociono. A Lívia é muito, além de ser sensitiva, ela é muito sincera naquilo, né? Que ela faz, né? Exatamente. Ela não fala com agressividade, ela diz assim, deixa eu te falar, olha, eu vi o presente, é muito coisa da Lívia mesmo. Verdade. Manda um beijão pra Lívia sempre, que eu amo a Lívia. Nossa querida. E a gente vai encerrar o programa, vamos deixar as redes sociais do Sileno aqui, que a gente quer muito que as pessoas voltem a frequentar os lugares, a prestigiar os lugares, a serem felizes. Não que a gente estivesse infeliz dentro de casa, mas agora a gente tem que voltar a viver um novo momento, a rotina, né? Voltar a rotina. Solidão, eu preso aqui na sala. Minha fala antiglobalizada, antivírus, antiquada, só entende o coração. O mundo gira, avança, eu aqui parado. Um internauta algemado, sem saída e direção. Vivo numa era que não é a minha. Odeio toda a tecnologia que deleta o sentimento. Entrar no bate-papo, escanear o meu retrato, digitar I love you, I love you. Noite, solidão, eu preso aqui na sala. Minha fala antiglobalizada, antivírus, antiquada, só entende o coração. O mundo gira, avança e eu aqui parado, um internauta algemado, sem saída e direção. Vivo numa era que não é a minha, odeio toda a tecnologia e deleto o sentimento. Quero te mandar um e-mail, entrar no bate-papo, escanear o teu retrato, digitar I love you.
Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Pegue a caderneta de vacina do seu filho pra atualizar. Toda vacina é importante, do recém-nascido até ficar gigante. A campanha de multivacinação infantil da Prefeitura voltou. Chegou a hora de atualizar a caderneta do seu filho. Crianças de 0 a 14 anos devem ser vacinadas para ficarem livres de doenças. São mais de 170 salas de vacina. Procure a UBS mais próxima de você. Vacine já, Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Vacinou? Estou retornando com o programa Em Comum hoje, sábado, aqui na Inova. E antes de nós entrarmos do ar, eu estava conversando assim, os bastidores com Silvio Romano Benjamin Júnior, e nós estávamos avaliando essa Covid mundialmente, né? Aí eu perguntei, fiz uma pergunta um pouco, vamos dizer assim, um pouco capciosa. Eu perguntei, Silvio, a Covid melhorou o mundo? Ele respondeu, disse, não, Júlio, as pessoas se tornaram piores. Assim, quando a gente fala pior, não é avaliando o comportamento de ninguém, e sim do geral. Hoje a gente vê essa grande disputa por espaços, por status, por beleza, enfim. Todo mundo dizia que depois da Covid, todo mundo vai dar as mãos, vai todo mundo ficar mais amigo, vai todo mundo se amar, vai todo mundo gostar, vai todo mundo se apaixonar. Bom, eu particularmente, eu vi um mundo cada vez pior. E nós estamos também conversando nos bastidores sobre a psicologia, psicoterapia reencarnacionista, que eu não sabia isso. Eu queria que você me explicasse, obrigado por estar aqui conosco, é uma novidade para mim, e eu sempre procuro entender o meu semelhante, mas a gente observa que existem pessoas que têm prazer em fazer o mal para as outras, prazer em pisar nas outras. Parece que não existe a lei do retorno, e no aprendizado em Jesus, as pessoas vão à igreja, elas comungam, elas confessam, elas conversam com o pastor, elas fazem ações lá nas igrejas, mas no dia a dia, no seu trabalho, elas continuam sendo péssimas. Não sei se hoje é a palavra que eu tenho que usar. Obrigado, Silvio, por estar aqui conosco. A gente vai tentar aprender um pouco mais com você. Muito obrigado. A princípio, meu bom dia. Meu agradecimento ao Júlio. É sempre um prazer estar com você, meu amigo, conversar com você. E vamos por partes, né? Então, assim, o que é um mundo pós-pandemia, né? Eu acho que existe necessidade de que a gente tenha grandes estudos, né? Na área da psicologia, na área da sociologia, para entender o que está acontecendo, o que aconteceu de fato, porque a gente realmente viu um mundo durante a pandemia, né, em que as pessoas tiveram que se recolher, obrigatoriamente tiveram que se recolher nos seus espaços físicos, e com isso também uma oportunidade de se recolher nos seus espaços internos e de uma certa maneira se voltarem para si mesmos e para Deus.
E a gente viu naquele momento muita promessa, muita busca de melhoria, muitos compromissos, muita meditação. E que a gente espera, né? Então a gente viu e a gente esperava que as pessoas voltassem. E aqui a gente não vai a nenhum julgamento, a gente não está julgando pessoas individualmente, mas a gente vê pelo comportamento no geral do mundo, a gente vê um mundo mais intolerante, a gente vê um mundo mais agressivo, pessoas mais revoltadas, pessoas perdendo a calma. Claro que tudo isso também foi em decorrência do próprio estresse provocado pela pandemia. Então a gente tem que levar em conta tudo isso. Mas a gente viu que ao invés das pessoas estarem buscando o controle, né, buscando a melhoria, a gente vê assim, eu vou morrer de qualquer jeito, aí vai ter uma nova pandemia, então dane-se o mundo e eu vou fazer qualquer coisa que me der na cabeça. Então parece assim que as coisas ficaram represadas e eu vou liberar de qualquer jeito, né? Extravasar de qualquer jeito. Então isso é muito preocupante, né? É muito preocupante para o mundo, mas é muito preocupante individualmente, né? Porque como é que está a saúde dessas pessoas, como é que está a saúde mental dessas pessoas. E você falou, a gente conversou, né? Para sua surpresa, você não sabia que eu sou psicoterapeuta reencarnacionista. Existe uma Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. É uma psicoterapia que surgiu no Brasil, através do fundador, que é o Dr. Mauro Quitico. E nós tivemos uma turma de formação aqui. Eu me formei em 2015, nós já tivemos inclusive curso de aperfeiçoamento. Comecei a atender, hoje não estou atendendo por falta de tempo mesmo, por conta das minhas funções na área da saúde que não me permitem ter um consultório, não dá tempo, então eu preferi não prejudicar meus clientes, abrir mão deles, mas a gente trabalha exatamente com essa psicoterapia, em que a gente vai fazer o exercício exatamente de... A gente identifica nossas missões neste plano humano atualmente, Silvio? A gente consegue, por meio desse aprendizado, dessa técnica? Sim, na verdade, a função principal da psicoterapia encarnacionista é você entender o que você está fazendo aqui, né? É a gente poder aproveitar da melhor maneira possível, a partir desse entendimento, a gente poder entender, a gente poder aproveitar esta encarnação para nós sairmos daqui bem melhores do que nós chegamos. Silvio, a gente sempre ouve as pessoas falando assim, algumas pessoas, né? Que mal eu fiz a Deus. Eu acho que a Deus você não fez nenhum mal, né? Você fez a si próprio, né? Eu entendo isso, né? Porque as pessoas, elas acabam sendo punidas por elas mesmas, né? Não é Deus que pune, no meu entendimento. Deus não castiga ninguém. Esse é o castigo de Deus. Isso você foi castigado por Deus. Eu acredito no meu estado leigo, assim, de aprendizado, que Deus não te castiga, né? Ele te abre os caminhos, né? Ele te mostra as lições, ele te ensina o direcionamento. Você mesmo se pune. Na verdade, o que é Deus, né? No meu entendimento, Deus é uma grande energia, é o equilíbrio, né, universal. Então esse equilíbrio existe, ele pré-existe ao universo, ele existe e é ele que mantém exatamente esse equilíbrio em tudo, tá? O que você faz quando você faz o mal, né? Você Você mexe com essa energia, você tira a energia de lugar e a energia, né? A energia que você movimenta contra alguma coisa, um dia ela volta contra você. Então é exatamente a lei do retorno, né? Tudo isso que a gente vê, aquilo que está lá na Bíblia, você colhe o que você planta, tudo mais a gente atualizando para a questão da atualidade, né? A questão das neurociências. Então o que a gente vai entender? E hoje, inclusive, a própria visão que se tem, as descobertas que foram feitas no campo do nosso cérebro, né, e que cientistas hoje, neurocientistas, né, eles falam que o nosso cérebro é o grande universo, né? Então, ou seja, nós criamos, nosso cérebro está o tempo todo a criar. Tudo que a gente acredita que é realidade é uma produção do nosso cérebro. Então, nós fazemos realmente, Júlio, tá? Tudo aquilo que vem contra nós, de uma certa maneira, nós fizemos em algum momento. Eu costumo muito me abstrair, eu gosto muito de ver
que assim, a vida, o universo, a nossa vida é como se fosse uma estante cheia de caixinhas, tá? Até lembrando dessa mesa aqui, né? Cheia de quadradinhos, cheia de gavetinhas. Então, quando você faz o movimento, quando você faz alguma ação, é como se você abrisse uma daquelas gavetinhas, tá? Só que o equilíbrio é quando todas elas estão fechadas. Então, para você precisa ir fechando essas gavetas para que o equilíbrio volte. Ou seja, quando você deixa as gavetas abertas em diversas distâncias, é como se houvesse um desequilíbrio. Para haver o equilíbrio, as gavetas precisam voltar ao lugar. Então, há uma movimentação de energia. Então, o que eu faço contra o outro, na verdade, eu estou fazendo contra mim, porque eu estou movimentando uma energia em relação contra o outro, que ela vai voltar para mim em outro momento. É a lei do universo, é a lei do equilíbrio. Silvio, às vezes a gente faz algo contra o outro inadvertidamente, né? A gente nem imagina que vai criar um problema tão grande para outra pessoa. A gente às vezes chama de assim, você está muito gordo. E pode ser um comentário agressivo, né? Porque você não sabe qual é o problema que a outra pessoa está passando para ela estar gorda, por exemplo, assim, ela pode estar tomando um medicamento para um tratamento de saúde, e a gente às vezes faz um comentário que deixa o outro semelhante muito magoado, né, Silvio? E é o momento de você pedir perdão, né, que você me ensinou isso muito grandiosamente, do perdão, não é a desculpa, é o perdão. Me perdoe por eu ter lhe ofendido, né, porque as pessoas pensam, isso aqui é um idiota, um leso, que pede perdão por tudo. Muito pelo contrário. Você está pedindo perdão por você, para lhe beneficiar espiritualmente, e engrandecer espiritualmente. Eu acredito nisso. Não, sim, é difícil isso mesmo, às vezes a gente chegar nesse grau de espiritualidade, de crescimento, evolução espiritual. Veja, essa percepção do outro, né, é um grande exercício. Na verdade, eu acho que nesse processo de a gente estar aqui para a gente evoluir, para a gente sair daqui melhorado, o como fazer isso, né? Esse é o objetivo. Agora, importante o como, a gente aprender a fazer isso. O como é exatamente a gente aprender a conviver com o outro, tá? Aprender a conviver com o diferente, porque veja, todos são diferentes de nós, graças a Deus, né? Eu até costumo dizer assim, graças a Deus, todos são diferentes, não existe. E isso é que está a grande beleza da criação, é porque existe uma individualidade. Então cada pessoa existe um universo maravilhoso de possibilidades. E que às vezes para a gente é bons ou ruins, mas são maravilhosos. Então, aprender a entender, a conviver com cada coisa é o grande exercício. E é através desse exercício de compreensão que a gente cresce. Porque quando a gente consegue perceber o que magoa, como fala, como você conviver, né? E hoje, muito mais, que as pessoas estão mais sensíveis, estão né? Muito intolerantes. Então a gente tem que ter todo... Mas esse aprendizado não é um aprendizado para o outro, é um aprendizado para a gente, é um nível de percepção de como é que eu consigo me relacionar com o outro e como é que eu consigo perceber e até assim, como eu ajudo o outro também a ser melhor com as minhas próprias ações. E isso faz com que haja o crescimento dos dois, né? Haja o crescimento meu e o crescimento dos outros indivíduos que estão convivendo comigo. Você falou das diferenças, eu tenho agora um novo aprendizado, que essa série Wandinha, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir, eles são diferentes, né? Cada personagem é diferente, ele estuda numa escola que é nunca mais, né? Então, a Wandinha faz com que a gente pense cada vez mais. Tem gente que já assistiu várias vezes porque é um verdadeiro aprendizado. Existe algumas dicas que você dá para que as pessoas possam entender cada vez mais a sua missão na Terra, aqui, em termos de leitura, de audiovisuais, enfim? Olha, eu acho que assim, esse é um exercício. Que são mensagens, né? Que na verdade assim. Cada indivíduo existe uma percepção, existe uma possibilidade, uma forma em que você vai fazer essa conexão com esta grande pergunta, que é assim,
o que me trouxe para este mundo. Eu nasci para quê? Qual é a minha missão? Tá? Todos nós temos missões. Todos nós temos propósitos de vida. Nós nascemos para alguma coisa, porque senão a gente não estaria aqui. Então, identificar isto, que também não deve ser algo massacrante, nem dolorido, nem preocupante. Se eu não encontrar, e aí eu nunca vou ter sucesso na vida, não. Não. É um exercício de busca, de percepção. O que me faz bem, o que eu busco, o que me preenche, né? O que faz com que realmente eu consiga ter paz. E até entender o que são esses conceitos, porque até paz, né? É algo subjetivo. Para mim, paz é uma coisa, para você, paz é outra. Diferente. Totalmente diferente. Então, assim, o que é esse exercício? Tem gente que encontra paz lendo, tem gente que encontra a paz ouvindo música, tem gente que encontra paz no meio do lá mato. Numa montanha, lá no pico do topo de uma montanha. Não é? Tem gente que encontra paz a dois, né? Não encontra paz sozinho. Tem gente que encontra paz fazendo compras no shopping. Tá errado? Não. Cada um tem... Veja, não existe certo ou errado. Existe o melhor caminho para cada um de nós. Por isso que a gente não pode julgar. Porque os caminhos são diferentes, as histórias de vida são diferentes. E eu, como sou espírita, eu digo não só a história de vida nesta vida, a história de vida enquanto espírito. Ou seja, nós temos toda uma trajetória, uma história pregressa, né? Que está em outras encarnações, e que aí a gente entra na psicoterapia reencarnacionista também, que elas estão lá atrás, mas elas estão influenciando hoje, porque nós somos o produto hoje do que nós fomos lá atrás. Então é um resultado de tudo isso. Eu sempre brinco, Silvio, desculpa essa brincadeira, inclusive, é que todo mundo, quando faz esse tipo de trabalho, foi príncipe, foi rei, foi um sultão, ninguém teve uma profissão mais simples, vamos dizer assim, né? Todo mundo ninguém foi vendedor assim da esquina de uma rua, ninguém teve uma profissão mais simples, digna, evidentemente, mas é impressionante. Todo mundo diz, eu fui um príncipe árabe, eu fui um rei do Sudão, eu fui um sheik na Arábia. Eu nunca ouvi ninguém dizer que teve uma profissão mais simples. Veja, a minha experiência, né, porque durante o curso, que foi um curso de 12 meses, eu fiz psicoterapia com meus professores, né? Você descobriu quais foram as suas reencarnações? Durante esse processo, eu fiz várias regressões, tive várias vidas, e que assim, não foram a grande maioria, 95% foram péssimas. Então assim, eu não fui nem um príncipe bonitinho, eu não fui nem aquela coisa do rei maravilhoso, pelo contrário, eu era o cara que matava, que mandava degolar as pessoas, que mandava, era aquele tirano, ou seja, eu era o bandido da história. Eu nem vou te contar o que eu fui nas outras encarnações, porque eu vou deixar o telespectador com o orelha em pé. E assim, aí as pessoas perguntam, mas foi interessante para você saber isso? Eu respondo sim, foi interessante, porque assim, hoje, a partir dessa percepção do que eu fui lá atrás, eu sei o que eu não quero mais ser. Pode ser que eu nem saiba o que eu quero ser, mas hoje eu sei o que eu não quero ser, tá? Então, hoje eu consigo administrar melhor minha fúria, minha ira, minha violência, porque eu me vejo naqueles momentos que eu já tive isso e vejo os resultados, o que elas me provocaram quando eu perdi esse equilíbrio. Então eu digo, olha, mas espera aí, às vezes eu quero, tá? Eu digo, mas naquela lá eu já... E o resultado não foi bom, então, peraí, vamos encontrar outro caminho. E ao mesmo tempo, algumas coisas bem interessantes, porque nos momentos de luta em que você às vezes está cansado, uma das coisas que veio muito para mim, eu até fiz uma publicação no Instagram, que as pessoas não entendem, mas tá lá o que foi que eu mesmo monto meus posts, meus cards lá, eu mesmo que monto, vou lá pro Canva, faço a montagem. Mas, por exemplo, às vezes muito cansado, muito assim, sofrido, eu me lembro o quê? Que em várias batalhas do passado, eu perdi. Mas eu me levantei, eu encontrei forças para me levantar. Aí eu fui buscar lá atrás. Como é que eu fiz isso? Qual foi o mecanismo que eu usei para me levantar? E apliquei aqui, ou seja, veja, o aprendizado diante do que você já foi.
entendeu? Então, são coisas bastante interessantes que o passado podem fazer com que a gente possa se tornar melhores nessa, se fortaleça e se torne melhores nessa encarnação. Silvio, eu vou deixar a tua rede social aqui para que as pessoas possam te acompanhar. Eu gostaria de passar assim, o programa inteiro conversando a respeito desse assunto. São vários questionamentos que eu tenho em relação a todo esse aprendizado, porque a gente aprende no dia a dia. Tem gente que faz questão de dizer assim, não, eu quero me vingar mesmo, eu quero ser mal, eu quero destruir, É impressionante, eu fico amedrontado e ao mesmo tempo receoso, que é o que será o futuro da pessoa. O Marco Belém diz que tem a lei do retorno. Às vezes eu não acredito muito não, mas o Marco diz que tem a lei do retorno. Não, existe a lei do retorno. E veja, essas experiências todas me deram exatamente isso. Eu posso, porque como eu me vi numa história pregressa toda até o dia de hoje, eu sei exatamente os porquês, eu sei exatamente algumas coisas que me acontecem, por que acontecem, e eu consigo trabalhar com isso. Então a lei do retorno, e a gente vê no exercício do atendimento ao nosso cliente, né? A gente vê muita coisa, Júlio, que se a gente não acreditava na reencarnação, quando você vê né, neste atendimento, as situações como elas acontecem, a gente passa a ter a certeza de que a lei do retorno existe sim. Obrigado, Silvio. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Pegue a caderneta de vacina do seu filho pra atualizar. Toda vacina é importante, do recém-nascido até ficar gigante. A campanha de multivacinação infantil da Prefeitura voltou. Chegou a hora de atualizar a caderneta do seu filho. Crianças de 0 a 14 anos devem ser vacinadas para ficarem livres de doenças. São mais de 170 salas de vacina. Procure a UBS mais próxima de você. Vacine já, Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Vacinou? Estamos retornando com o programa em comum diretamente da Delano. E como eu tenho mostrado algumas semanas aqui, a Delano tem todo um charme para a sua ambientação. Pós-Covid, durante o Covid, enfim, a gente não sabe se já saiu, se permanece, mas é melhor nós mantermos todas as normas, os protocolos de segurança para que essa doença vá embora e a gente consiga viver cada vez mais. E a Delano trouxe essa alegria para todos nós, porque ficaremos cada vez mais em casa, curtiremos cada vez mais a nossa vida recolhidos em casa, enfim. Delano é uma marca, é uma grife que faz com que você viva melhor. E você pode viver até sozinho, mas você tendo uma casa bonita para você contemplar e viver, é tão importante. Eu estou aqui com a Gabriele Assis e a gente sabe que a Delano, ela conseguiu essa façanha de manter os seus clientes fiéis, principalmente a Delano Manaus,
os clientes fiéis, atendendo os clientes por meio da tecnologia, como o secretário falou ainda agora há pouco, mas a tecnologia foi mantida, né? O atendimento remoto, virtualmente, conversando com os designers, com os arquitetos, e a gente fica muito feliz por isso tudo, Gabriele, porque mostra o trabalho, a confiança que a Delano tem no mercado de Manaus e com novidades, evidentemente, né? Eu sei que vocês vão abrir um projeto para atender vários arquitetos em dias alternados, para essa confraternização ainda, uma confraternização ainda com toda a segurança, porque a gente não dá para a gente abraçar nem tirar a máscara diretamente. Obrigado por você estar aqui conosco, por você nos receber tão bem sempre aqui, você e a sua família, evidentemente, na Delano. Júlio, primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra participar. Eu que agradeço por ser convidado para vir aqui. E assim, estava te ouvindo agora falar um pouco sobre a Delano, sobre a tecnologia e também sobre o nosso posicionamento em frente ao Covid, né? E eu acho que isso está muito no nosso DNA, né? A nossa fábrica, que fica no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, ela é uma fábrica altamente tecnológica. Então, são 55 mil metros quadrados, onde você só vê máquinas. Então, eu acho que isso está muito no nosso DNA também. E no momento de crise, que eu acho que a gente tem que ser muito assertivo, a tomada de decisão ela tem que ser rápida, né? Ainda mais no Covid, que era algo que ninguém sabia o que era, é um vírus novo, e continuamos não sabendo o que é. Até hoje, porque é tanta variação, enfim. Então, a gente teve que ter a tomada de decisão muito rápida. E, claro, eu acho que a gente já vinha numa constante evolução da tecnologia, né? De reinventar a forma de atender o cliente, da especificação do projeto. Então, com o Covid, assim, claro que foi algo muito drástico, que a gente teve que mudar do dia para a noite, até porque essa loja é nova. Você até esteve na inauguração, a gente inaugurou início de fevereiro e fechamos em março. Então, assim, a gente teve que reinventar e se posicionar de uma forma muito assertiva. Mas eu acho que nós conseguimos. Com certeza. O mercado da arquitetura e decoração. É a terceira no Brasil atualmente, sim, a Delano Manaus? Sim, eu não sei se o Rosedilson comentou contigo. Comentou. Quando ela fala Rosedilson, é o avô. Ela fala Rosedilson, é o avô. É o Big Boss. É o Big Boss, né? Ele falou que é a terceira no Brasil e é motivo de orgulho para todos nós. Isso, né? A gente fica muito feliz, né? Porque, na verdade, a gente reposicionou a Delano em Manaus. Então, foi um trabalho, continua sendo um trabalho muito próximo à fábrica, mas também muito próximo aos arquitetos, a vocês, todos os jornalistas. A imprensa apoiou muito a Delano, eu acho. Então, vocês são fundamentais nesse nosso novo reposicionamento. E também a gente vem com a missão de fazer algo diferente para o mercado, né? Porque eu comento muito aqui na loja com os vendedores. Nós vendemos sonhos. Nós não vendemos projetos. Então, assim, são sonhos mesmo. Não quando são a gente aqueles comprados entra em padaria, são aqueles comprados na Delano, né? Que você vem, chega aqui, quer e assim, Júlio, sonha, né? Um quarto para o seu filho, um quarto para você, para o quando seu o cliente marido, abre a porta da casa pra gente, para receber nossos móveis, a gente está entrando no lugar mais íntimo dele, que é a casa. É o castelo dele, é o castelo. Exato. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado e preocupação em atendê-lo. Então, eu converso muito isso com a equipe, assim, com o Covid, aqui na loja a gente sempre recebe pessoas, você tá acostumado a vir aqui. A gente ficou carente até de receber os arquitetos, os clientes. Mas era um momento que pedia isso. Né? Exato, era um momento que pedia isso, então a gente teve que fazer reunião online, até mandar amostras para casa de cliente. Mas foi muito bom quando a gente pôde abrir com todos os protocolos de segurança, porque no showroom eu acho que o cliente consegue se sentir em casa, na nossa casa, na Delano. Inclusive ver melhor a cor que ele está escolhendo, né? Porque a Delano tem vários tipos de materiais. Exato. Vários materiais, várias cores, inovando, inclusive, nesse mercado de cores, né? Que as cores mudam de nome e a Delano lança novas cores. Isso. Na verdade, Júlio, vou até te antecipar uma novidade. Eu gosto disso. Em outubro, nós vamos ter um lançamento que é o Color Lab. O Color Lab é uma paleta onde a gente tem mais de 4.055 cores. Então, hoje... 4.055 cores. Na verdade, a gente comenta muito, né? E isso é o que a Delano tá se programando para os próximos anos. De sair daquela imagem do móvel planejado e virar um móvel personalizado para o cliente. Então, o cliente consegue personalizar tudo. Tamanho, altura, cor, acabamento. E isso é muito legal. E o Color Lab é o início dessa nova proposta, dessa modulação editável.
Então, assim, tu não quer o tom de cinza que eu tenho disponível em linha, mas eu consigo te atender em todos os tons. Tons de cinza. Em todas as, Não em tem todas nada as a ver com o cores. filme, mas tem até, parece até algo que É que relembra o cinza é a filme, cor da Delano. vários tons de cinza, né? Mas são vários tons de rosa, são vários tons de Exato, azul, são exato. vários tons de verde. E isso é Então, muito legal, né? com E é uma certeza. exclusividade nossa, porque realmente as marcas têm as cartelas de cores disponíveis, mas na Delano a gente consegue fazer essas 4.055 Qual cores. é a cor mais procurada atualmente? Eu acho que depois da pandemia, as pessoas repensaram muito morar. Ah, com Porque certeza. assim, com antes certeza. sempre foram ambientes bonitos para receber as pessoas, mas que agora as elas pessoas não estão. usavam, né? Hoje em Exato. dia elas usam, né? Hoje em dia as pessoas querem se sentir bem dentro de casa mais do que nunca. Com certeza. Sempre quiseram, mas mais do que nunca. Depois Mais de do que tudo que nunca, né? passaram, agora tem essa necessidade, essa demanda. Então eu vejo assim que tem ido muito para tons terrosos. Inclusive, a arquitetura se apropria muito da moda, né? O último desfile da Fendi foi todos tons terrosos. Então, assim, eu tô vendo que os arquitetos também estão indo muito nessas cores. E Fendi é um dos referenciais de moda e de decoração, de Claro. ambientação hoje em dia, né? Claro. E aí o cinza sempre tá em alta, mas também é uma procura pelo verde. O verde tá em alta já tem uns 3 anos. Na última feira de Milão que eu fui, verde e azul era um ponto alto. Então, a procura ainda continua muito grande. Eu o acredito azul, que... principalmente, porque remete ao azul Tiffany, né? Que Bom, muita eu gente- adoro azul e você também, Eu né? também Estamos de adoro azul. azul. Eu amo azul, é uma das cores preferidas minhas, todos os tons, né? E vocês têm vários tons de azuis agora, né? E o Tiffany continua em alta? Depende, eu acho que assim, é o que eu tava falando do projeto personalizado, Sim, o né? projeto Então vai personalidade muito você- do cliente, mas a procura é muito alta. A procura é muito alta. Como hoje, graças a Deus, a gente tem uma cartela de clientes também, além de fiéis, muito grande, meio que é bem diversificado os acabamentos. É verdade. Mas a procura é bem alta. Teve uma polêmica no Brasil, evidentemente, em relação a meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Isso não Que existe. Isso aí não existe, Aqui né? na Delano, todo Não mundo veste existe. tudo. Veste tudo, né? Veste a casa, veste a cor que quiser, porque a casa é do cliente, é da pessoa que vai morar. Exato. Essa ditadura também de cores, de padrões, de projetos, não existe na Delano, porque você pode escolher o que você quiser. Eu costumo falar que nós somos uma marca disruptiva. Então, todos os nossos Isso é posicionamentos bom. você vê isso. Isso é o entendeu? que o cliente quer. Ah, não vai ficar Exato. bom, mas eu quero no meu quarto. É o isso. gosto dele, né? E para isso também ele sempre contrata o nosso principal aliado, que é o arquiteto, o designer de interiores, que o arquiteto tem essa função fundamental. Vocês têm design de interiores e arquitetos aqui para atendimento? Assim, eu tenho os Ou meus vocês consultores indicam? de venda, que são formados em arquitetura, alguns em design. É importante a gente saber disso também, porque às vezes a pessoa não sabe, nem imagina o que colocar na sua parede É. de casa e que pode combinar, né? Quanto ao modulado, os meninos são super aptos a atender, mas assim, em termos Modulados não, sonhos. Quanto aos sonhos, né? arrasou Que isso os mesmo. Sonhos, né? Os meninos são aptos a atender, mas toda a ambientação, questões mais técnicas, hidráulica, enfim, aí a gente indica sempre contratar um profissional de arquitetura, que tem muitos, né? E são nossos parceiros. Então, essa troca também é muito legal, porque eles têm o primeiro contato com o cliente e conseguem entender realmente todas as expectativas. Então, quando o cliente vem para Delano, ele já vem sonhando mesmo, e a gente realiza. Agora, Gabriele, sabe que eu notei nos projetos da Delano que vocês incentivam muito o uso das plantas naturais, né? Inclusive as jiboias, que Sim. as pessoas achavam que elas eram muito comuns, mas hoje em dia, em vários projetos, elas ganharam um charme especial e a Delano deu esse charme nos projetos, nas ambientações que ela cria, né? A primeira coisa que eu vi foi essa jiboia no cenário, né? Aí uma amiga disse, que lindo, Júlio, que poético essa jiboia do cenário. Eu disse assim, é Delano. Eu acho que isso também vem muito assim. Eu gosto, particularmente falando, gosto muito do verde na decoração. Eu acho que independente de tu ter peças assinadas, o verde ele traz aquele aconchego, aquele momento, sabe, que tu precisa relaxar. Eu gosto do verde, então é um momento de respiro, eu penso assim. E a Delano também, antes o mercado via a Delano como uma marca muito sóbria. Então aqui em Manaus a gente trouxe a sobriedade, que enfim, tá no nosso DNA. São móveis com DNA italiano, então assim, tem toda a tecnologia do móvel reto, tons mais sóbrios, mas a gente trouxe esses pontos na decoração, que no caso, principalmente o verde,
para trazer esse aconchego e o cliente realmente se sentir em casa. As cozinhas mudaram muito, Gabriela? Mudaram. As cozinhas mudaram porque antigamente a cozinha era branca, né? Tudo que a cozinha era branca. Bom, eu tenho uma cozinha rosa na minha loja. Olha, uma cozinha rosa. Meninas, não é porque meninas vestem rosa, não. É porque ela resolveu que ela queria A uma cozinha instagramável, né? A cozinha rosa. Dá pra gente fazer uma cozinha rosa? Sim, a gente realiza todos todos os sonhos. O casal consegue morar numa cozinha rosa? Os homens Bom, aí eu acho que a mulher tem que ter uma força muito grande. Muito maior, né, em relação a isso, né? Essa escolha, né? Mas no geral, optam por tons cinza, azul também, tem saído muita cozinha azul, verde. Olha, que bom, que maravilha. É bem diferente, mas eu gosto bastante. Tem saído muito, assim, e cinza, preto e branco, né? São carro-chefe. Quartos de bebê. Muita gente aproveitou para aumentar a família, evidentemente, durante a pandemia, já que não podia sair de casa, aumenta-se a família, vamos ter filhos, vamos ter crianças em casa, vamos ter netos, vamos ter ambientes voltados a crianças, né? O que é legal dos quartos de bebês é que hoje na Delano a gente tem uma máquina na fábrica que ela é editável. Então, assim, o quarto de criança geralmente tem aqueles detalhes da nuvem. Dá pra fazer isso aí? Tá. A gente, hoje em dia, nós conseguimos bichinhos, fazer. Assim, tem algumas limitações, claro, até por conta de acabamento e qualidade. Mas, no geral, a nuvenzinha, a casinha, hoje a gente já consegue fazer. Então, o quarto de bebê, eu sempre adoro atender cliente com quarto de bebê, porque tu vê que é um sonho. Ah, com certeza, e né? os arquitetos capricham muito no ambiente, então é algo muito prazeroso. E agora mais do que nunca, né? Porque a família tem que ficar unida, né? Você descobriu o verdadeiro sentido da família. Foi um dos valores, eu acho, que a pandemia retomou, né? Porque às vezes no dia a dia eu acho que esquece, é tão corrido, né? O dia de todo mundo, e eu acho que com a pandemia a gente percebeu que nós somos família, né? A gente tem que olhar para nossa família. Também cresceu muito essa história dos bares em casa, né? Os lugares em casa. Os adega em casa. E a Delano faz isso com maestria, né? Criar esses ambientes para que as pessoas possam também confraternizar em casa, né? Quando a gente desenvolve qualquer acabamento, qualquer produto, qualquer lançamento, a gente pensa num 360, né? A gente também não pensa só na casa, como a gente pensa no consultório, no escritório, no ambiente corporativo, mas a gente pensa com que o cliente ele tenha tudo aquilo que ele pode ter e receber dentro de casa. Então, hoje a gente tem diversos tons de madeira, a adega geralmente é madeirada, né? A procura aumentou muito por isso, pelo home office também. Então, antes o cliente não priorizava o escritório. Não, hoje, agora todo mundo prioriza seu escritório. Todo mundo prioriza com um fundo legal, porque as ligações de vídeo continuam. E todo mundo se veste, nem que seja a parte de cima. Então, o escritório tem que ser bonito, né? Exato. Todo bonito, então, né? É algo que eu também senti que tomou uma força que antes realmente não tinha. Ou se tinha, um cliente sempre optava por fazer com uma marcenaria local. Hoje em dia ele já vê que tem que ser um móvel com uma qualidade muito boa, então ele escolhe Delano. Isso é muito bom, Gabriela, de saber tudo isso, até porque hoje em dia a gente tem que viver, trabalhar e estar sempre bem arrumadinho em casa, porque alguém pode fazer uma ligação de vídeo para você, uma reunião de emergência. E aí tem que atender. A gente fica correndo, né, para atender a pessoa, porque não existe nada de roupinha mais assim à vontade em casa, não. A gente tem que estar arrumado, porque as ligações de vídeo, as reuniões acontecem de uma hora para outra. Eu comprei até uma iluminação dessas lá para casa, porque fazer muita ligação de vídeo, né? Reunião, vamos lá, reunião virtual. Então, não esqueça, Delano na sua vida. Obrigado, Gabriela. Obrigada, Júlio, pelo convite e pela parceria de sempre. E trazer essas novidades tão boas para a gente num sábado, que a gente precisa disso, precisa de boas energias. É bom que no final de semana se inspira para novos projetos dentro da Delano. E outra coisa interessante, a Delano tem preços para todos os bolsos. Sim. Não pense que é loja de milionário, de miliardário, não. A Delano tem casal jovem para o Como solteiro. Eu falei da personalização, não está só nos acabamentos, está em tudo. Então a gente consegue atender a todos. Vamos comprar esses sonhos e vamos vender esses sonhos. Obrigado. Ótimo, obrigada, Júlio. Semana que vem eu volto com o Em Comum aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Até semana que vem.